Você já teve aquele momento em que o universo decide te devolver tudo que tirou, mas com juros? Meu nome é Laura Mendes e eu nunca imaginei que descer de uma Ferrari num gala beneficente em São Paulo pudesse ser a vingança mais doce que eu nunca planejei ter. É março de 2025 e eu tô parada em frente ao Hotel Copacabana Palace, vendo os olhos do manobrista se arregalarem quando eu entrego as chaves da minha Ferrari 488 vermelha. O metal ainda está quente do motor e eu posso sentir o peso de cada olhar enquanto aliso meu vestido preto da Valentino. 5 anos atrás, eu não conseguia pagar almoço todo dia. Hoje à noite, estou usando mais do que eu ganhava em 6 meses. O gala é um desses eventos onde a elite paulistana finge se importar com caridade, enquanto na verdade se importa em ser vista. Lustres de cristal, champanhe que custa mais que meu aluguel antigo e conversas que dançam em volta da pergunta real que todo mundo quer fazer. Quem é ela? E como chegou até aqui? Já consigo ouvir os sussurros começando. Viu aquela Ferrari? Ela é linda, mas não reconheço. Deve ser alguém importante. Se eles soubessem. Através das janelas do chão ao teto, eu vejo um flash de cabelo loiro familiar e meu estômago se contorce. Camila Rocha está lá dentro, rindo daquele jeito que eu conhecia tão bem, cercada pelo seu grupinho de sempre. Diego está ao lado dela, aquele sorriso arrogante colado no rosto como sempre esteve. Eles não me viram ainda, não fazem ideia de que a fracassada que eles humilharam está prestes a entrar naquele salão usando sapatos que custam mais que o salário mensal de Diego. Por um segundo, minha respiração falha. Não é medo, já passei muito tempo com medo. É algo mais profundo. É a lembrança daquela noite em 2020, quando Camila destruiu tudo o que restava da minha autoestima com apenas algumas palavras. É a memória da garota quebrada que eu era, que acreditou quando disseram que ela nunca seria nada. Mas essa garota não existe mais. Respiro fundo, ajusto minha clutch Hermès e caminho em direção às portas douradas. Os seguranças se curvam ligeiramente enquanto eu passo, e eu posso sentir a energia do ambiente mudando. Conversas pausam, cabeças se viram. Porque quando você chega num lugar onde te disseram que você nunca pertenceria, usando a pele que você conquistou com sangue, suor e lágrimas, você não entra, você faz uma entrada. E é exatamente isso que eu estou prestes a fazer. Mas para entender por que esse momento significa tudo para mim, eu preciso te contar sobre a noite que me quebrou. A noite em que descobri que algumas pessoas que você ama são capazes das piores crueldades. A noite em que me transformou em quem eu sou hoje. Era outubro de 2020 e eu estava me arrumando no banheiro minúsculo do meu apartamento de 1 quarto na Vila Madalena. O espelho estava embaçado porque o chuveiro vazado a vapor, mas eu podia ver o suficiente para saber que estava tentando demais. Aquele vestido preto básico que eu tinha há anos, maquiagem que tentava esconder as olheiras de quem trabalhava dupla jornada, cabelo que eu mesma tinha cortado porque não podia pagar um salão. Mas eu estava animada. Fazia semanas que não saía e Camila tinha me convidado para uma festa na casa da Mariana, nossa amiga da faculdade. Vai ser pequeno, ela tinha dito no telefone. Só a galera mesmo, você precisa sair desse buraco. Buraco. Era assim que ela chamava a minha situação. Não fase difícil ou momento complicado. Buraco. Deveria ter percebido o tom na voz dela, mas quando você está afogada, qualquer mão estendida parece salvação. Peguei o metrô para Pinheiros, não tinha dinheiro para Uber, e subi a ladeira até a casa da Mariana com o coração batendo forte. Não era nervosismo, era esperança. A esperança idiota de que talvez, apenas talvez, eu pudesse fingir por algumas horas que minha vida não estava desmoronando. A casa estava cheia de gente que eu conhecia da faculdade. Pessoas que tinham conseguido empregos em multinacionais, que moravam em apartamentos decorados, que postavam fotos de viagens nas redes sociais. Pessoas que tinham virado adultos de verdade, enquanto eu ainda estava tentando descobrir como pagar o aluguel do mês que vem. E aí, Laura? Diego perguntou, depois de alguns minutos. Como estão os negócios? Havia algo na voz dele, uma condescendência que ele nem tentava esconder. Bem, menti. Tô explorando algumas oportunidades. Explorando oportunidades, Camila repetiu e deu uma risadinha. Que fofo! É assim que chamam tá desempregado hoje em dia? O grupo riu mais alto dessa vez. Meu rosto esquentou. Tô trabalhando como freelancer.
tentei explicar. E também... Laura, querida, Camila me interrompeu, colocando a mão no meu ombro como se fosse me consolar. Você pode parar de fingir? Todo mundo aqui sabe que você tá quebrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir a música no fundo, conversas em outros cantos da casa, meu próprio coração batendo nos ouvidos. Camila, tentei, mas minha voz saiu fraca. Não, sério, ela continuou, e agora sua voz estava mais alta, chamando a atenção de outras pessoas. Eu só acho engraçado como algumas pessoas nunca aprendem. Você ainda acredita que vai dar certo? Laura, olha a sua situação. Você tem quase 30 anos, mora num buraco, não tem emprego fixo há meses. Quando você vai aceitar que talvez, só talvez, você seja simplesmente uma fracassada? Fracassada. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Eu senti todo o sangue fugir do meu rosto, meu estômago revirar. As pessoas ao nosso redor tinham parado de conversar e estavam olhando. Algumas com pena, outras com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm quando presenciam um acidente. Diego sorriu, aquele sorriso cruel que ele sempre tinha quando alguém estava sendo humilhado. Cara, Camila pegou pesado, ele disse, mas estava rindo. Tô só sendo realista, Camila respondeu, dando de ombros. Alguém tem que falar a verdade para ela. Laura nunca vai ter nada. Ela é o tipo de pessoa que nasceu para fracassar. Eu fiquei parada ali, paralisada. 5 anos de amizade, 5 anos de conversas até tarde, de apoio mútuo, de segredos compartilhados. E ali estava ela, a pessoa que eu mais confiava no mundo me destroçando na frente de todo mundo, como se fosse um hobby. Eu preciso ir embora, murmurei. Claro que precisa, Camila disse, já se virando para os rapazes. Provavelmente tem que acordar cedo para entregar currículo. Mais risadas. Saí daquela casa como se estivesse fugindo de um incêndio. Desci a ladeira correndo, tropeçando nos meus sapatos baratos, lágrimas misturando com a garoa que tinha começado a cair. No metrô, encostei a cabeça no vidro frio e chorei silenciosamente, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não era só a humilhação, era a traição. Era descobrir que a pessoa que você considera sua melhor amiga é capaz de te espinafrar publicamente por entretenimento. Era perceber que aquilo que você achava que era amor e amizade era, na verdade, pena disfarçada. Cheguei em casa ensopada e com o coração despedaçado. Sentei no chão do meu apartamento minúsculo e finalmente deixei a dor sair. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo doer, até aceitar uma verdade devastadora. Camila estava certa. Eu era uma fracassada. Os dias depois daquela festa se transformaram numa névoa cinzenta que parecia nunca ter fim. Eu tinha atingido um tipo especial de fundo do poço, aquele onde você não está só no chão, você está cavando ainda mais fundo. Meu apartamento de 1 quarto na Vila Madalena tinha virado minha prisão. As paredes encardidas pareciam estar se fechando, e o cheiro de mofo que sempre teve ali agora me dava náusea. A torneira da cozinha pingava numa frequência que parecia proposital, como se estivesse contando os segundos da minha falência emocional. Era novembro de 2020 e São Paulo estava saindo lentamente da quarentena, mas eu continuava trancada. Não por medo do vírus, mas por medo de encontrar alguém conhecido na rua, por medo de ver pena nos olhos das pessoas, por medo de que elas pudessem ver o quanto eu estava quebrada por dentro. As palavras da Camila ecoavam na minha cabeça dia e noite. Fracassada. Nunca vai ter nada. Nasceu para fracassar. Como um disco arrancado, que só toca a parte ruim da música, sem parar, sem dar descanso. Minha rotina tinha virado uma sobrevivência patética. Acordava às 11 porque não conseguia dormir direito, tomava café aguado porque não podia gastar com café decente, abria o laptop para procurar emprego com uma energia que diminuía a cada não que recebia, almoçava pão com margarina,
voltava para o laptop, jantava macarrão instantâneo barato e tentava dormir assistindo Netflix com a conta que uma ex-colega de trabalho tinha me emprestado. O pior eram os e-mails de rejeição. Obrigado pelo interesse, mas decidimos prosseguir com outros candidatos. Seu perfil é interessante, mas não se encaixa na vaga no momento. Boa sorte em sua busca profissional. Boa sorte. Como se sorte fosse algo que eu ainda tivesse. Dezembro chegou, e com ele a pressão financeira que me fazia perder o sono completamente. O aluguel estava atrasado, as contas empilhando, e meu orgulho estava numa guerra constante com minha necessidade de sobreviver. Foi quando comecei a trabalhar como garçonete, num café pequeno no centro da cidade. O café da esquina era daqueles lugares esquecidos pelo tempo, frequentado por pessoas que, como eu, tinham parado no meio do caminho. O dono, seu João, era um senhor de 60 anos que me pagava por dia e nunca perguntava por que eu estava ali. Talvez porque já tivesse visto gente demais chegando no lugar dele com cara de quem estava fugindo de alguma coisa. Eu usava um avental surrado e servia cafés requentados para escriturar os cansados, aposentados solitários e estudantes que contavam trocados para comprar um pão de açúcar. Cada real que eu ganhava era uma pequena vitória, mas também uma lembrança constante de quão longe eu tinha caído. Uma manhã de dezembro, Helena apareceu no meu apartamento sem avisar. Minha irmã mais velha tinha a chave reserva, insistiu em ter quando eu me mudei para lá, para emergências. Aparentemente, eu tinha virado uma emergência. Laura, pelo amor de Deus! Ela disse, entrando na sala e vendo a pilha de contas em cima da mesinha de centro. Você não pode continuar assim. Helena sempre foi o oposto de mim. Casou cedo, teve filhos, construiu uma vida certinha com o marido contador na Zona Leste. Ela representava tudo o que eu deveria ter sido e não consegui ser. Estabilidade, responsabilidade, previsibilidade. Estou me virando. Menti, tentando esconder uma conta de luz em atraso embaixo de uma revista velha. Se virando? Ela repetiu, olhando ao redor. Laura, esse lugar tá caindo aos pedaços. Você tá caindo aos pedaços. Ela não estava errada. Eu havia perdido peso, não por escolha, mas porque muitas vezes escolhia pagar contas ao invés de comprar comida decente. Meu cabelo estava sem corte há meses, minhas roupas tinham aquele ar desbotado de quem lava demais para economizar no detergente. Olha, ela disse, sentando na minha única cadeira. Eu trouxe isso para você. Ela puxou um envelope da bolsa. São R$ 800. Vai dar para o aluguel desse mês. Meu orgulho gritou para eu recusar, mas meu estômago vazio falou mais alto. Obrigada, murmurei, pegando o envelope. Laura, sua voz ficou mais suave. Quando você vai parar de brincar de adulta e começar a levar a vida a sério? Brincar de adulta. Como se minha luta para sobreviver fosse um hobby. Você tem quase 30 anos. Não pode mais viver de bico em bico, esperando que alguma oportunidade mágica apareça. Você precisa se conformar com um emprego normal, numa empresa normal, ganhando um salário normal. Nem todo mundo vai ser CEO, Laura. CEO? Ela falava como se eu estivesse sonhando em conquistar o mundo, quando tudo que eu queria era conseguir pagar minhas contas sem ter que pedir ajuda. Depois que Helena saiu, sentei no chão da sala e olhei para o envelope em minhas mãos. R$ 800. O preço da minha dignidade. O valor exato da prova de que eu realmente era tudo o que Camila tinha dito que eu era. Fracassada. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto cheio de infiltrações e perguntando para o universo como eu tinha chegado ali. Eu tinha diploma universitário, tinha experiência profissional, já fui considerada inteligente, capaz, promissora. Mas ali estava eu, aos 27 anos, dependendo da caridade da irmã, servindo café requintado para ganhar R$ 40 por dia, morando num lugar que cheirava a derrota. O pior não era estar sem dinheiro.
O pior não era ter perdido meu emprego. O pior era ter perdido a minha identidade. Eu não sabia mais quem era Laura Mendes. A única coisa que eu sabia com certeza era que ela não era ninguém. E foi exatamente nesse momento de completa rendição, quando eu finalmente aceitei que talvez fosse mesmo uma fracassada, que o universo decidiu me apresentar alguém que mudaria tudo. Mas isso é uma história para o próximo capítulo. Tem dias que mudam sua vida e você nem percebe na hora. Para mim, foi uma terça-feira chuvosa de janeiro de 2021, no Café da Esquina, quando conheci Rafael Duarte. Eu estava no final do meu turno, limpando as mesas com um pano que já tinha visto dias melhores, quando ele entrou. Não era o tipo de cliente habitual do café. Usava um terno bem cortado, mas não ostensivo, sapatos caros, mas sem brilho exagerado. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho bem cuidado e aquele jeito de quem já passou por muita coisa na vida. Pedi um café expresso e um pão de açúcar, nada demais. Mas quando fui servir, ele estava olhando pela janela com uma expressão que eu conhecia bem. A de quem está observando, analisando, pensando em possibilidades. Desculpa a curiosidade, ele disse quando coloquei a xícara na mesa. Mas você reparou no prédio em frente? Olhei pela janela. Era um edifício antigo, meio abandonado, com várias janelas fechadas com tábuas. Feio, honestamente. O da esquina? Perguntei. Tá meio largado há tempos. Exato, ele sorriu. E o que você vê quando olha para ele? Que pergunta estranha. Um prédio feio que ninguém quer? Ele riu, mas não era um riso de deboche, era genuíno. Eu vejo localização privilegiada, estrutura sólida e um potencial enorme subestimado pelo mercado. Fiquei parada ali, segurando o pano de limpeza, intrigada. Ninguém no café falava assim. Ninguém no café falava sobre potencial de qualquer coisa. Você trabalha com imóveis? Perguntei. Entre outras coisas, ele respondeu. Senta aqui um minutinho se puder. Você me parece uma pessoa observadora. Olhei ao redor. Seu João estava no balcão lendo jornal e só tinha mais 2 clientes no café. Me sentei. Rafael Duarte, ele se apresentou, estendendo a mão. Laura Mendes. Laura, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Você está aqui por opção ou por necessidade? A pergunta pegou no peito. Poderia ter mentido, inventado que estava explorando oportunidades ou qualquer eufemismo que usava para esconder minha situação. Mas havia algo na forma como ele perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Necessidade, admiti. E qual é sua formação? Marketing. Me formei na USP, trabalhei em algumas empresas, mas... Deixei a frase no ar. Mas a vida aconteceu, ele completou. Já passei por isso. Ele tomou um gole do café e continuou. Já estive quebrado, Laura. Em 2008, perdi tudo numa crise financeira. Casa, carro, empresa, dignidade. Passei 2 anos comendo miojo e dormindo no sofá de amigo. Olhei para ele com outros olhos. Aquele homem bem vestido, que falava de investimentos, tinha estado onde eu estava agora. Como saiu dessa? Aprendi que crise é só outro nome para oportunidade mal compreendida. E aprendi que, às vezes, as melhores oportunidades estão nos lugares que todo mundo evita olhar. Ele apontou para o prédio na esquina, como aquele ali. Mas deve precisar de dinheiro para investir. Falei, pensando nos R$ 40 por dia que eu ganhava. Dinheiro é importante, mas não é o mais importante. Inteligência, observação, coragem para agir quando outros têm medo, isso vale mais que capital inicial. Ele terminou o café e deixou R$ 10 de gorjeta numa conta de 6. Quando estava saindo, se virou. Laura, se você quiser aprender sobre o mercado imobiliário, eu venho aqui toda terça às 14 horas.
Não estou oferecendo emprego nem promessas mágicas. Estou oferecendo conhecimento. O que você faz com ele é por sua conta. E saiu, me deixando ali com um monte de perguntas e, pela primeira vez em meses, um pouquinho de curiosidade sobre o futuro. Na terça seguinte, Rafael apareceu no horário prometido. Eu tinha passado a semana pensando na nossa conversa, oscilando entre esperança e ceticismo. Será que ele realmente voltaria? Será que eu estava sendo idiota em acreditar que alguém me ajudaria de graça? Mas havia algo na forma como ele perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Você decidiu aceitar minha proposta? Perguntou. Nem sei direito qual é a proposta, respondi honestamente. Simples. Toda terça eu venho aqui e te ensino o que sei sobre mercado imobiliário. Em troca, você me traz café grátis e me ouve com atenção. Ele sorriu. Parece justo? Comecei a me sentar com ele nas minhas pausas. Rafael tinha um jeito didático de explicar as coisas, como se fosse um professor que realmente queria que o aluno aprendesse. Falava de localização, sobre como analisar o potencial de valorização de um bairro, sobre tipos de investimento, sobre negociação. O segredo, ele me disse na terceira semana, não é ter muito dinheiro para começar, é ter muito conhecimento para não perder o pouco que você tem. Ele me emprestou livros, Investimentos Imobiliários, do Leandro Racier, O Investidor de Imóveis, do Flávio Augusto. Eu devorava esses livros nos intervalos do trabalho e nas madrugadas em casa. Pela primeira vez em meses, meu cérebro estava funcionando de novo, processando informações, fazendo conexões. Uma tarde, Rafael chegou animado no café. Laura, tem um leilão de imóveis sábado que vem. Quer ir comigo? Só para observar. O leilão era no centro da cidade, num auditório cheio de gente séria carregando pastas e calculadoras. Eu me senti completamente fora do lugar com minha roupa mais apresentável, uma camisa social que tinha comprado numa promoção. Aquele ali, Rafael sussurrou, apontando para um apartamento que estava sendo leiloado. Localização excelente, precisa de reforma, mas o preço está muito baixo. Aposto que vai sair por uns 180 mil reais. Quanto você acha que vale reformado? Perguntei. Uns 280, 300 mil fácil. Saiu por 175 mil. Rafael não deu lance, hoje estamos só observando, mas eu fiquei fascinada. Em 2 horas de leilão, vi oportunidades que valiam centenas de milhares sendo discutadas como se fosse um jogo. Rafael, falei no caminho de volta, eu quero tentar. Tentar o quê? Investir, comprar um imóvel. Sei que parece loucura, eu mal tenho dinheiro para comer, mas você tem fome. Fome de mudança. Isso é o que mais importa. Ele parou de andar e me encarou sério. Laura, vou te dizer uma coisa. Eu vejo potencial em você. Vejo inteligência, vejo determinação, mas investimento imobiliário não é brincadeira. Você pode perder tudo o que tem. E o que eu tenho para perder? Respondi. Tô servindo café por R$ 40 por dia, morando num apartamento que cai aos pedaços. Se eu perder tudo, vou continuar exatamente onde tô. Rafael sorriu. Essa é a atitude certa. Quando você não tem nada a perder, só pode ganhar. Nos encontros seguintes, começamos a planejar. Eu tinha R$ 5.000 guardados, dinheiro que Helena tinha me dado e algumas economias do café. Rafael explicou sobre financiamento, sobre como usar esse dinheiro como entrada para um imóvel maior. Primeiro, você precisa organizar a sua situação financeira. Nome limpo no SPC, comprovação de renda, relacionamento bancário. Depois a gente procura o imóvel certo. Foi quando descobri que meus R$ 40 por dia como autônoma não bastavam para conseguir financiamento. Eu precisava de um emprego formal, com carteira assinada. Seu João, conversei com o meu chefe no dia seguinte, o senhor não teria como me registrar, mesmo que seja pelo salário mínimo? Ele riu. Laura, você já ganha mais que um salário mínimo aqui. E se eu te registrar, vou ter que pagar encargos, férias, 13º. Não posso, filha. Foi Helena que me ajudou. Ela trabalhava numa empresa de contabilidade e conseguiu que me contratassem como auxiliar administrativo por R$ 1.200 por mês. Era menos dinheiro que o café, mas era carteira assinada. Agora sim, Rafael disse quando contei a novidade. Vamos à caça. Passamos tardes inteiras visitando apartamentos pequenos na Zona Leste. Eu anotava tudo: preço, estado de conservação, localização,
potencial de valorização. Rafael me ensinou a olhar além do que estava óbvio, ver defeitos que dariam margem para negociação, enxergar possibilidades que outros compradores não viam. Até que encontramos um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, precisando de reforma, por R$ 180 mil. O dono estava desesperado para vender. É esse, Rafael disse. Localização boa, estrutura sólida, preço justo. Com uma reforma básica, você consegue alugar por R$ 1.500 fácil. Meu coração acelerou. Era isso, minha primeira oportunidade real. Mas e se der errado? Perguntei. E se der certo? Ele respondeu. Comprar aquele apartamento foi como pular de bungee jumping sem ter certeza se a corda estava amarrada. Usei meus 5 mil de entrada, consegui financiamento de 175 mil em 20 anos e de repente eu tinha uma dívida maior que meu salário anual. Mas tinha algo que não possuía há meses: esperança. O apartamento estava numa situação, digamos, dramática. Torneiras pingando, azulejos soltos, papel de parede descascando, cheiro de mofo impregnado. Quando abri a porta no 11º dia, primeiro dia que recebi as chaves, março de 2021, quase chorei. Não de tristeza, mas de uma mistura estranha de medo e excitação. É seu, Rafael disse ao meu lado. Seu primeiro passo. Tá horrível, respondi, passando a mão numa parede com infiltração. Tá com potencial, ele corrigiu. Grande diferença. Comecei a reforma com o dinheiro que sobrava do meu salário, uns R$ 300 por mês. No início, eu mesma fazia o que podia: lixar paredes, arrancar papel de parede velho, limpar azulejos. Nos fins de semana, virava faxineira do meu próprio investimento. Foi durante uma dessas jornadas de limpeza, num sábado de abril, que conheci Marina. Ela apareceu na porta do apartamento com um sorriso largo e uma marmita na mão. Oi, você é a nova proprietária do 302? Perguntou. Sou Marina, moro no 405. Trouxe um almoço para você. Imaginei que estivesse sem tempo para comer. Marina Costa tinha 29 anos, era designer gráfica freelancer e uma das pessoas mais genuinamente gentis que já conheci. Cabelo cacheado, sempre meio desarrumado, roupas confortáveis e aquele jeito de quem se importa com as pessoas de verdade. Nossa, obrigada, falei, suada e com as mãos sujas de tinta. Você não precisava. Precisava sim. Vizinha ajuda vizinha. Além do mais, faz tempos que este apartamento precisa de amor. Ela entrou e olhou ao redor. Onde eu via um caos de reforma, ela viu possibilidades. Que espaço incrível! E essa luz natural é maravilhosa. Você vai fazer o que aqui? Reformar para alugar, expliquei. Que máximo! Você trabalha com imóveis? Estou aprendendo, admiti. Marina se tornou minha primeira amiga verdadeira em anos. Não que eu não tivesse amigos antes. Eu tinha, mas descobri que existe uma diferença enorme entre conhecidos que se divertem juntos e alguém que realmente torce pelo seu sucesso. Ela começou a aparecer nos fins de semana para me ajudar na reforma. Não entendia nada de construção, mas tinha um olho incrível para decoração e cores. Laura, que tal pintar essa parede de azul? Vai contrastar lindo com o branco e dar personalidade ao ambiente. Não sei se deveria usar tanto. Amiga, você comprou um apartamento destruído para reformar e alugar ou usar é o seu negócio agora. Marina estava certa. Aos poucos, o apartamento foi ganhando vida. Paredes pintadas, azulejos novos no banheiro, piso laminado na sala. Cada detalhe era pesquisado, pechinchado, planejado. Eu virava a especialista em lojas de material de construção e grupos de WhatsApp de troca e venda. Rafael aparecia sempre para inspecionar o progresso. Tá ficando bom, ele disse numa visita em maio. Mas você precisa pensar no diferencial. O que esse apartamento tem que outros não têm? Foi Marina quem teve a ideia. E se a gente criar uma identidade visual para o apartamento? Tipo fotos profissionais, uma marca, um material de divulgação bem feito. Eu posso criar tudo isso para você. Marina, eu não posso pagar por design gráfico profissional. Quem disse que vou cobrar? Você é minha amiga. Além do mais, vai ser meu primeiro trabalho na área de imóveis. Se der certo, posso usar no meu portfólio. E assim, nasceu LM Investimentos, as iniciais do meu nome numa logo elegante criada pela Marina.
Ela fotografou o apartamento reformado com uma câmera emprestada, criou um material de divulgação no Instagram, até sugeriu plantas para deixar o ambiente mais acolhedor. Gente, que apartamento lindo! Onde é? Está disponível? No mês de junho de 2021, 3 meses depois de comprado, o apartamento estava reformado e anunciado. A primeira visita foi numa terça-feira, um casal jovem, recém-casado, procurando o primeiro lar. É perfeito, a moça disse, olhando ao redor com os olhos brilhando. Quanto é o aluguel? Perguntou o rapaz. R$ 1.400, respondi, tentando soar profissional apesar do coração batendo acelerado. A gente quer. Quero! Fechei o contrato naquela mesma semana. R$ 1.400 por mês, com a prestação do financiamento custando R$ 980. Sobrava R$ 420 líquidos todo mês. Não era muito, mas era lucro. Era prova de que Rafael estava certo. Era evidência de que eu não era uma fracassada. Naquela noite, liguei para Marina. Deu certo, disse, ainda não acreditando completamente. Claro que deu! Você é incrível, Laura. Isso é só o começo. Pela primeira vez em quase um ano, fui dormir sorrindo. Não era rica. Ainda trabalhava na empresa de contabilidade da Helena. Ainda morava no meu apartamento com mofo. Mas tinha algo que não possuía há muito tempo. Uma vitória. Pequena, mas minha. E mais importante, tinha pessoas ao meu lado que acreditavam em mim. Rafael com sua sabedoria e paciência. Marina com sua generosidade e criatividade. Até Helena, que, mesmo com suas críticas, me apoiou quando eu precisei. Eu estava longe de ser a mulher da Ferrari que entraria naquele gala anos depois, mas não era mais a garota quebrada chorando no metrô depois de ser humilhada. Era Laura Mendes, investidora imobiliária iniciante, e isso, por enquanto, era mais do que suficiente. Sucesso é uma palavra engraçada. Quando você não tem, parece a coisa mais distante do mundo. Quando finalmente chega, você fica se perguntando se merece ou se é só sorte temporária. Entre 2021 e 2024, minha vida mudou de um jeito que nem eu conseguia acompanhar completamente. O primeiro apartamento foi só o começo, uma prova de conceito que funcionou melhor do que eu esperava. Com os R$ 420 de lucro mensal, mais o que sobrava do meu salário na empresa de contabilidade, consegui guardar dinheiro para o segundo investimento. Rafael me ensinou sobre reinvestimento, sobre como usar o patrimônio que você já tem para alavancar novos negócios. Laura, disse ele numa daquelas tardes de terça no café, você tem que parar de pensar pequeno. Um apartamento é bom, mas 10 apartamentos são melhores. Parecia assustador, mas fazia sentido. Em janeiro de 2022, comprei o segundo imóvel, depois o terceiro. Cada compra ficava mais fácil porque eu ia aprendendo os macetes, conhecendo fornecedores mais baratos, desenvolvendo um olho treinado para oportunidades. Marina virou minha sócia não oficial. Ela criava toda a identidade visual dos meus imóveis, fotografava, fazia os materiais de marketing. LM Investimentos começou a ter uma cara profissional que impressionava até a mim mesma. Amiga, você precisa parar de se surpreender com seu próprio sucesso. Você é boa nisso, aceita de uma vez. Mas aceitar era mais difícil do que parecia. Toda noite, quando olhava para os contratos de aluguel na minha mesa, uma vozinha na minha cabeça sussurrava: isso não pode durar. Você vai estragar tudo. Você não serve para isso. A voz da Camila ainda ecoava, mesmo depois de anos. Foi em setembro de 2023 que recebi o telefonema que mudou tudo. Laura Mendes? A voz do outro lado da linha perguntou. Sim, sou eu. Aqui é da revista Exame. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre jovens empreendedores no setor imobiliário. Seu nome foi indicado por alguns corretores que trabalham com você. Matéria na Exame? Sobre mim? Tem certeza que é sobre mim? Perguntei como uma idiota. A jornalista riu. Tenho sim. Você tem construído uma carteira interessante de investimentos e seu perfil nas redes sociais chama a atenção pela didática. Podemos agendar uma entrevista? 2 semanas depois, uma equipe da revista estava no meu escritório. Sim, eu finalmente tinha alugado um escritório pequeno no centro de São Paulo. Eles fotografaram tudo,
Me fizeram perguntas sobre estratégia, sobre mercado, sobre meus planos futuros. Como você começou no setor? A jornalista perguntou. Contei sobre Rafael, sobre o primeiro apartamento, sobre a coragem de apostar quando não tinha nada a perder. Não contei sobre Camila, sobre a humilhação, sobre as noites chorando no chão do apartamento com mofo. Algumas feridas são íntimas demais para virar notícia. A matéria saiu em novembro de 2023. A jovem de 30 anos que virou referência em microinvestimentos imobiliários. Tinha minha foto na capa da seção de negócios, gráficos mostrando meu crescimento patrimonial, depoimentos de inquilinos satisfeitos. Laura é um exemplo de como inteligência e persistência podem superar a falta de capital inicial, escreveram. No dia que a revista chegou às bancas, Marina apareceu no meu escritório com champanhe. Amiga, você está na Exame, na capa! Isso é absurdo de incrível! Olhei para minha foto na revista e não consegui acreditar completamente. Ali estava eu, sorrindo, confiante, ao lado de um texto que me descrevia como empreendedora de sucesso. Era a mesma pessoa que 3 anos antes servia café por R$ 40 por dia? Aparentemente, sim. A matéria trouxe visibilidade que eu não esperava. Meu Instagram explodiu de seguidores, comecei a receber convites para palestras, outros investidores queriam conhecer os meus métodos. De repente eu tinha virado uma influencer do mercado imobiliário. Foi quando decidi comprar a Ferrari. Laura, você tem certeza? Helena perguntou quando contei sobre a ideia. É muito dinheiro para um carro. Não é só um carro, expliquei. É um símbolo, é prova de que cheguei onde queria chegar. Rafael foi mais direto. Se é isso que você quer, compra, você merece. Mas lembra que símbolo que não se pode pagar vira problema. Podia pagar. Meu portfólio de imóveis gerava R$ 18.000 líquidos por mês. Minha consultoria imobiliária estava decolando e eu tinha economias suficientes para não comprometer meu fluxo de caixa. A Ferrari 488 vermelha chegou numa manhã de março de 2024. Quando o transportador desceu o carro na frente do meu prédio, um grupinho de vizinhos se formou para ver. Nossa, de quem é? Alguém perguntou. Minha, respondi, ainda sem acreditar completamente. Dirigi até o café do seu João, o mesmo onde conheci Rafael. Ele estava lá na mesa de sempre, tomando seu expresso. E aí, milionária? Ele brincou quando me viu chegar. Como tá se sentindo? Estranha, admiti, sentando do outro lado da mesa. Às vezes acordo achando que vou descobrir que foi tudo um sonho. Síndrome do impostor. Normal, você cresceu rápido, seu cérebro ainda está se acostumando com a nova realidade. Rafael, posso te contar uma coisa? Sempre. 3 anos atrás, uma pessoa que eu considerava minha melhor amiga me chamou de fracassada na frente de todo mundo. Disse que eu nunca seria nada. Rafael ficou quieto esperando eu continuar. E agora eu tô aqui, com uma Ferrari na porta, saindo em revista, ganhando em 1 mês o que ganhava em 1 ano. Mas sabe o que é mais louco? Eu ainda ouço a voz dela na minha cabeça às vezes. E o que a voz dela diz? Que eu não mereço, que foi sorte, que uma hora tudo vai desmoronar. Rafael se inclinou para frente. Laura, posso te contar um segredo? Essa voz nunca vai embora completamente. Eu ainda escuto a minha às vezes. A diferença é que agora você tem provas concretas de que ela está errada. Ele apontou para a Ferrari na janela. Aquele carro ali não apareceu por mágica. Você trabalhou por ele. Cada apartamento que reformou, cada negociação que fechou, cada noite que ficou acordada estudando o mercado, você construiu isso. Tinha razão, mas ainda assim, uma parte de mim estava curiosa sobre o que Camila pensaria se me visse agora. Não precisei esperar muito para descobrir. Que chique, ela disse, olhando por cima do meu ombro. Você vai? Não sei, respondi honestamente. Como assim não sabe? É um evento beneficente, você tem grana para contribuir, vai ser uma boa oportunidade de networking. Marina, interrompi, uma das organizadoras é uma pessoa do meu passado, uma pessoa que me machucou muito. Contei para ela sobre Camila, sobre aquela noite humilhante de 2020, sobre as palavras que ainda ecoavam na minha cabeça. Marina ficou quieta por 1 minuto, processando. Amiga, ela disse finalmente, você tem que ir. Tenho que ir por quê?
porque você não pode passar a vida fugindo de fantasmas, e principalmente porque agora você tem todas as ferramentas para enfrentar esse fantasma de igual para igual. Mas e se... E se o quê? E se ela for cruel de novo? Laura, olha ao seu redor. Marina apontou para o escritório, para os quadros com as matérias de jornal na parede, para a vista da janela que dava para o Centro Financeiro de São Paulo. Você não é mais aquela garota quebrada. Você é a Laura Mendes que saiu na Exame, que tem 12 imóveis e que dirige uma Ferrari. Ela pode tentar me humilhar de novo. E você pode mostrar para ela, e principalmente para você mesma, que as palavras dela não têm poder sobre você. Guardei o convite na gaveta e passei uma semana tentando não pensar nele. Mas toda noite, antes de dormir, me pegava imaginando como seria reencontrar Camila. Será que ela tinha mudado? Será que ainda era a mesma pessoa cruel de 5 anos atrás? Será que ela sabia do meu sucesso? Rafael, quando contei sobre o dilema, foi mais pragmático. Laura, você não precisa ir para provar nada para ninguém. Você já provou. Mas se você quer ir, vá. Só não vá esperando pedido de desculpas ou reconhecimento. Vá por você. E se for um desastre? E se for libertador? No fim, foi Marina quem me convenceu definitivamente. Amiga, escuta uma coisa. Aquela menina que foi humilhada em 2020 merece justiça, não vingança, justiça. Ela merece que o mundo veja quem ela se tornou. E você merece encerrar esse capítulo da sua vida. Na véspera do gala, escolhi o vestido mais elegante que eu tinha, um Valentino preto que custou o equivalente a 3 meses do meu antigo salário. Separei a clutch Hermès, o sapato Jimmy Choo, as joias discretas mais caras. Vai arrasar, disse Marina quando mostrei o look para ela por videochamada. Estou nervosa, admiti. Normal? Mas lembra, você não está indo lá para se vingar. Você está indo para se libertar. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei imaginando todas as possibilidades, todos os cenários, todas as conversas que poderiam acontecer. Quando o despertador tocou na manhã seguinte, minha decisão estava tomada. Eu ia, dirigindo a minha Ferrari, usando a minha roupa cara, carregando a minha história de superação. Não pela Camila, por mim. E aqui estamos de volta ao momento em que tudo começou. São 19h30 de uma terça-feira de março de 2025. Eu tô parada na frente do Copacabana Palace Hotel, entregando as chaves da minha Ferrari para o manobrista, sentindo o peso de cada olhar curioso. As portas douradas se abrem e eu entro no salão mais elegante que já pisei na vida. Teto alto com afrescos, lustres de cristal que parecem cascatas de luz, pessoas impecavelmente vestidas conversando em pequenos grupos, enquanto garçons circulam com champanhe. Por um segundo, me sinto fora do lugar, como se fosse uma impostora infiltrada num mundo onde não pertenço. Mas aí, lembro das palavras da Marina. Você não é mais aquela garota quebrada. Pego uma taça de champanhe e caminho pelo salão cumprimentando pessoas que reconhecem o meu rosto das redes sociais ou da matéria na revista. Laura Mendes, que prazer conhecê-la pessoalmente. Vi sua entrevista no podcast, muito inspiradora. É surreal. 5 anos atrás, eu não tinha nem dinheiro para pegar um Uber. Agora, sou reconhecida num gala da elite paulistana. E então, eu a vejo. Camila está no centro de um grupo, contando alguma história que faz todo mundo rir. Continua linda, sempre foi linda, mas há algo diferente. Ela parece estar se esforçando demais para manter a atenção do grupo. Seus gestos são mais exagerados, sua risada mais alta que o necessário. Diego está ao lado dela, como sempre esteve, ainda arrogante, ainda com aquele sorriso que diz, sou melhor que vocês. Mas ele parece menor, de alguma forma. Ou talvez eu tenha crescido. Fico observando de longe, bebericando meu champanhe, esperando o momento certo. Não quero fazer uma cena, não quero drama, só quero que ela me veja. E então nossos olhares se cruzam. O efeito é instantâneo. O sorriso de Camila trava no rosto, seus olhos se arregalam ligeiramente.
Ela me reconhece, claro, mas não consegue processar imediatamente o que está vendo. Sorrio para ela, um sorriso educado, controlado, e acieno sutilmente. Vejo quando ela sussurra algo para Diego, que vira na minha direção. A expressão dele muda completamente. Aquele sorriso arrogante desaparece, substituído por confusão genuína. Camila se desculpa com o grupo e caminha na minha direção. Cada passo dela parece calculado, como se estivesse se preparando para uma batalha. Laura? Ela diz quando chega perto, como se não tivesse certeza. Oi, Camila. Você tá ótima. Você... O que você tá fazendo aqui? A pergunta sai com um tom que ela tenta disfarçar, mas eu reconheço. É o mesmo tom condescendente de sempre, só que agora com uma pitada de nervosismo. Contribuindo com a causa, respondo simplesmente. A fundação faz um trabalho lindo. Sim, claro. Ela olha ao meu redor, notando meu vestido, minha postura, a forma como outras pessoas me cumprimentam. Você está diferente. 5 anos mudam uma pessoa. Diego se aproxima, claramente desconfortável. Laura, não é? Faz tempo. Diego, como vai? Bem, e você? O que anda fazendo da vida? Antes que eu possa responder, uma mulher se aproxima do nosso grupo. Laura, que alegria te ver aqui! É Fernanda Martins, uma investidora que conheci num evento recente. Gente, vocês conhecem a Laura Mendes? É a jovem empresária que saiu na Exame, aquela matéria incrível sobre investimentos imobiliários. Vejo o momento exato em que Camila conecta os pontos. Seus olhos movem da Fernanda para mim, processando a informação. Empresária? Pergunta ela, forçando um sorriso. Laura está revolucionando o mercado de microinvestimentos. Quantos imóveis você tem agora mesmo? 12? 15? 16, respondo calmamente. 16, repete Fernanda, entusiasmada. É inspirador, uma jovem que construiu um império do zero. Camila está ficando pálida. Diego parece que engoliu um sapo. Bom, vou deixar vocês conversarem. Laura, não esquece do nosso almoço na próxima semana. Quando ela se afasta, fica aquele silêncio pesado entre nós três. 16 imóveis, Camila repete, como se estivesse testando as palavras na boca. Entre outros investimentos, confirmo. E como, quer dizer, da última vez que nos vimos, ela para, percebendo que está pisando em terreno perigoso. Da última vez que nos vimos, continuo eu por ela, você disse que eu era uma fracassada, que nunca seria nada. A frase fica suspensa no ar entre nós. Diego tosse, desconfortável. Laura, Naquela época você estava certa, digo, surpreendendo-a. Eu realmente estava fracassada. Estava quebrada, perdida, sem perspectiva. Suas palavras doeram porque eram verdade. Camila parece aliviada por um segundo, pensando que vou absolvê-la. Mas sabe o que foi interessante? Suas palavras também me salvaram. Como assim? Me fizeram perceber que eu tinha 2 opções. Aceitasse a fracassada que você disse que eu era ou provar que você estava errada. Escolhi a segunda. Nesse momento, alguém anuncia o início dos discursos. O salão inteiro se move em direção ao palco, mas nós 3 ficamos parados ali. Laura, eu queria te dizer... Camila começa. Não precisa, interrompo gentilmente. Não vim aqui esperando o pedido de desculpas, vim para encerrar um ciclo. Olho para ela, depois para Diego e sorrio. Um sorriso genuíno dessa vez. Obrigada, digo. Obrigada por quê? Camila pergunta, confusa. Por me mostrar quem eu não queria ser e por me dar a motivação para descobrir quem eu realmente sou. Bebo o último gole do meu champanhe e coloco a taça vazia numa bandeja que passa. Aproveitem a festa, digo e caminho em direção à saída. Não olho para trás, não preciso ver a expressão deles, não preciso de nenhuma reação dramática.
já consegui o que vim buscar. A certeza de que aquelas palavras de 5 anos atrás não têm mais poder sobre mim. Do lado de fora, entrego o ticket para o manobrista e espero minha Ferrari chegar. Quando o motor ronca e as luzes se acendem, sorrio para mim mesma. A garota que saiu chorando daquela festa em 2020 finalmente encontrou seu caminho de casa. Às vezes você não percebe o peso que está carregando até se livrar dele. Tô dirigindo pelas ruas de São Paulo na minha Ferrari, o som do motor ronronando baixo, as luzes da cidade passando como borrões coloridos pelas janelas. São quase 22 e eu deveria estar cansada depois de uma noite tão carregada emocionalmente, mas me sinto leve, como se tivesse depositado uma mala pesada que carregava há 5 anos e finalmente conseguisse respirar direito. Meu telefone toca no viva voz. Marina. E aí, amiga, como foi? Conta tudo. Rio. Claro que ela não conseguiu esperar eu chegar em casa. Foi libertador, respondo, parando num sinal vermelho. Não aconteceu nada de dramático, não houve discussão, ninguém jogou a champanhe na cara de ninguém. Que decepção, Marina brinca. Eu estava esperando pelo menos um tapa na cara dela. Sabe o que é mais interessante? Quando eu a vi, não senti raiva. Senti pena. Pena? Ela continua sendo a mesma pessoa de 5 anos atrás. Mesma necessidade de ser o centro das atenções, mesma crueldade disfarçada de sinceridade. Só que agora ela tem 32 anos fazendo isso e não 27. É triste, na verdade. O sinal abre e eu sigo em direção ao meu apartamento. Não mais aquele de um quarto na Vila Madalena, mas uma cobertura no Itaim Bibi, com vista para o skyline da cidade. E como ela reagiu quando soube do seu sucesso? Como você imagina? Choque, desconforto, tentativa de minimizar. Mas sabe qual foi a parte mais reveladora? Quando eu agradeci a ela. Você agradeceu? Agradeci. Disse que ela me mostrou quem eu não queria ser e me deu motivação para descobrir quem eu realmente sou. Marina fica quieta por um segundo. Amiga, isso é muito maduro da sua parte. Ou muito louco, riu. Mas era verdade. Se ela não tivesse me humilhado daquele jeito, talvez eu nunca tivesse encontrado a fome necessária para mudar minha vida. Chego no prédio e entrego as chaves para o porteiro. Subo os 15 andares pensando na expressão de Camila quando eu disse aquelas palavras. Por um momento, ela pareceu genuinamente confusa, como se não soubesse como processar minha gratidão pelo que ela considerava uma ofensa. Marina continua na linha quando eu entro no apartamento. Quer que eu vá aí? Podemos pedir uma pizza, abrir uma garrafa de vinho e você me conta todos os detalhes. Na verdade, respondo, me jogando no sofá e tirando os sapatos, acho que quero ficar sozinha um pouco, processar tudo. Claro, amiga, mas se mudar de ideia é só chamar. Tô orgulhosa de você. Orgulhosa de mim. Quando foi a última vez que alguém disse isso antes de conhecer Marina e Rafael? Não lembro. Depois que desligamos, fico ali no escuro da sala, só com as luzes da cidade entrando pelas janelas enormes. Minha mente volta para aquela noite de outubro de 2020, quando saí correndo daquela festa, humilhada e destroçada. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela garota que chorava no metrô, o que eu diria? Talvez, Laura, eu sei que dói. Sei que você acredita nas palavras dela porque ela era sua amiga. E amigos não mentem, certo? Errado. Às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das maiores crueldades. Mas essa dor que você está sentindo agora, essa humilhação que parece que vai te engolir, ela vai se transformar em combustível. Vai virar o fogo que você precisa para se reconstruir. Ou talvez, para de chorar e vai estudar mercado imobiliário. Provavelmente as duas coisas. Levanto e vou até a cozinha pegar um copo d'água. Na geladeira há uma foto que Marina tirou quando compramos o primeiro apartamento juntas.
ela fazendo pose dramática com uma chave na mão, eu rindo no fundo. Ao lado, a capa da revista Exame emoldurada. E numa terceira moldura, uma foto do Rafael e eu no dia em que fechei meu 10º imóvel. Minha família escolhida. As pessoas que me viram no fundo do poço e decidiram que eu valia a pena. É engraçado como a vida funciona. Camila, que me conhecia há 5 anos, quando me humilhou, nunca viu potencial em mim. Rafael me conheceu numa tarde e imediatamente enxergou possibilidades que eu mesma não via. Marina virou minha melhor amiga em questão de semanas e nunca duvidou que eu fosse capaz de grandes coisas. Talvez a verdadeira lição não seja sobre sucesso financeiro ou revenge glow-ups. Talvez seja sobre reconhecer quem realmente enxerga seu valor e se afastar de quem só consegue te ver pelas suas limitações. Meu telefone toca de novo. Dessa vez a Helena. Oi, El. Como foi o evento? Oi, El. Foi esclarecedor. Encontrou a tal da ex-amiga? Minha irmã nunca conseguia lembrar o nome da Camila. Acho que era proposital. Encontrei. Conversamos brevemente. E? E nada. Vida que segue. Helena fica quieta por um momento. Minha irmã e eu tivemos nossos momentos difíceis, especialmente quando ela achava que eu estava brincando de adulta. Mas ela sempre foi minha rede de segurança, mesmo que criticasse minhas escolhas. Laura, posso te dizer uma coisa? Claro. Estou orgulhosa de você. Não só pelo sucesso profissional, mas pela pessoa que você se tornou. Você podia ter ficado amarga, podia ter usado o seu sucesso para machucar quem te machucou, mas escolheu ser maior que isso. Engulo em seco. Helena não é do tipo que distribui elogios facilmente. Obrigada, El. E Laura, aquela garota quebrada de alguns anos atrás, ela não era fracassada. Ela estava só numa fase ruim da vida. Tem diferença. Depois que desligamos, fico pensando nas palavras dela. Não era fracassada. Estava só numa fase ruim da vida. Por que é tão difícil fazer essa distinção quando estamos no meio da tempestade? Volto para o sofá e, pela primeira vez em muito tempo, deixo minha mente vagar para aquela época sombria. O apartamento com mofo, o barulho da torneira pingando, as noites comendo macarrão instantâneo e a humilhação de precisar pedir dinheiro emprestado para Helena. Mas também lembro de outros detalhes que na época passaram despercebidos. A gentileza do seu João me dando trabalho sem fazer perguntas, a primeira conversa com Rafael onde ele viu algo em mim que eu não conseguia ver, o jeito como Marina chegou com aquela marmita e decidiu ser minha amiga. Havia bondade no meio do caos. Havia pessoas dispostas a me ajudar quando eu mais precisava. O problema é que quando você está afundando, é difícil perceber as mãos estendidas. Pego meu laptop e abro um documento novo. Nos últimos meses, algumas editoras têm me procurado para escrever um livro sobre investimentos para iniciantes. Sempre recusei porque achava que não tinha autoridade suficiente. Mas talvez tenha algo a dizer afinal. Começo a digitar. Capítulo 1. Como se recuperar quando todo mundo acha que você não consegue. Meu nome é Laura Mendes e há 5 anos eu servia café por R$ 40 por dia, acreditando que era mesmo uma fracassada. Escrevo por 2 horas direto, as palavras fluindo como se estivessem esperando para sair há muito tempo. Não é só um livro sobre investimentos imobiliários, é sobre reconstrução, sobre encontrar força no fundo do poço, sobre transformar humilhação em combustível. É sobre descobrir que sua autoestima não pode depender da opinião de pessoas que não torcem por você. São quase 1 da manhã quando paro de escrever. Tenho 10 páginas, um início sólido e uma certeza de que essa história precisa ser contada. Talvez para ajudar outras pessoas que estão onde eu estava, talvez para organizar meus próprios pensamentos, ou talvez simplesmente porque preciso registrar essa transformação, não para me vangloriar, mas para não esquecer de onde vim. Vou para a varanda da cobertura com uma xícara de chá. São Paulo nunca dorme completamente. Sempre há luzes acesas, carros passando, vida acontecendo. 5 anos atrás,
eu olhava para essa mesma cidade de uma janela pequena e suja, me sentindo invisível. Hoje olho de uma cobertura que eu comprei com o meu próprio trabalho, me sentindo parte da paisagem. Meu telefone vibra com uma mensagem. É Rafael. Como foi o evento de hoje? Espero que tenha sido libertador. Sorrio e respondo. Foi perfeito. Obrigada por tudo, mestre. Você fez tudo sozinha, Laura. Eu só apontei a direção. E foi exatamente o que eu precisava. Fico ali na varanda por mais uma hora, deixando a brisa da madrugada levar embora os últimos resquícios daquela dor antiga. Não é que a humilhação nunca aconteceu. Aconteceu. Foi real. Doeu como o inferno. Mas ela não me define mais. Camila provavelmente vai para casa hoje à noite se perguntando como diabos a fracassada Laura Mendes conseguiu virar empresária de sucesso. Talvez fique brava, talvez fique com inveja, talvez tente diminuir meu sucesso contando para outras pessoas que ela sempre soube que eu tinha potencial. Não importa. Ela pode reescrever a história quantas vezes quiser na cabeça dela. Eu sei o que aconteceu. Sei o que ela disse. Sei como me senti. E sei também que transformei aquela dor em propósito. Amanhã cedo tenho reunião com um cliente que quer investir R$500 mil em imóveis. De tarde, gravo um podcast sobre empreendedorismo feminino. À noite, jantar com Marina para planejarmos nossa próxima viagem. Estamos pensando em Europa, talvez dirigir pela Costa Amalfitana. É engraçado como a vida pode mudar completamente em poucos anos quando você para de aceitar a versão que outras pessoas têm de você e decide escrever sua própria história. Rafael tinha razão quando disse que eu tinha feito tudo sozinha. Mas não foi bem assim. Tive ajuda, de pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava, que me deram oportunidades quando eu não tinha credenciais, que se tornaram minha família quando eu me senti abandonada. A diferença é que agora sei distinguir entre quem torce por você e quem torce contra, entre quem te levanta e quem te derruba, entre amigos verdadeiros e pessoas que se divertem com a sua dor. É quase 3 da manhã quando finalmente vou dormir. Amanhã será um novo dia de uma vida que eu construí tijolo por tijolo, apartamento por apartamento, sonho por sonho. Mas antes de apagar a luz, olho uma última vez pela janela e sussurro para a cidade. Obrigada, Camila. Não pela crueldade, mas pelo despertar. Não pela humilhação, mas pela motivação. E principalmente, obrigada por ter me mostrado exatamente o tipo de pessoa que eu não quero ser. O sorriso dela pode ter desaparecido hoje à noite quando me viu no gala. Mas o meu? Bem, o meu tá aqui para ficar. Porque finalmente aprendi que a melhor vingança não é o sucesso, é a paz. É conseguir olhar para quem te machucou e não sentir raiva, não sentir necessidade de provar nada, apenas sentir gratidão pelo caminho que aquela dor te levou a percorrer. É descobrir que você não precisa da aprovação de quem te rejeitou para se sentir valiosa. É entender que algumas pessoas entram na sua vida para ficar, outras para ensinar, e outras simplesmente para mostrar quem você não quer ser. Camila foi a terceira categoria, e por isso, estranhamente, sou grata a ela. Agora, se me dão licença, tenho um futuro brilhante para construir. E dessa vez, sei exatamente quem são as pessoas que eu quero ao meu lado nessa jornada. Fim.